entrei, né, na UNEB, eu sou formada pela UNEB, eu me sentava lá no cantinho, escondidinha. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui, nesse lugar. E aí fui me desenvolvendo com o passar do tempo. Eu me lembro que minha matéria preferida, que eu mais queria aprender, era a matéria de empreendedorismo, né? Ser empreendedora, aquele sonho, nossa, eu vou criar minha empresa, é hoje que eu vou aprender. Aí, no dia da primeira aula, cheguei lá, me arrumei, cheguei cedo, sentei na frente, queria que o professor me notasse, queria ser a primeira aluna, vou sair daqui, tal, vou criar conexões. Olhei assim, aí ele foi dar aula, eu falei, agora, aprender como ser rica, aprender, né, como ser uma líder. Poxa, tudo de bom. Chega um belo dia que o professor, com a voz bem imponente, foi falar dos 3 pilares do empreendedorismo. E ele falava e eu anotava tudo. Então, ele, com a voz, primeiro pilar do empreendedorismo. O empreendedor é aquele que tem visão. Ou seja, né, gente, aquela pessoa que vê e enxerga além do horizonte. Você viu uma coisa aqui, mas para você não mudou nada. O empreendedor, não. Ele vê, ele enxerga a oportunidade de mudar, né, de fazer alguma coisa com aquilo, de como ressignificar aquela condição ou aquele produto. Enfim, segundo pilar. O empreendedor é aquele que tem visão, né? É aquela pessoa que corre riscos. Esse era o segundo pilar, né? Ou seja, uma pessoa corajosa. Você hoje pode dormir rico e amanhã acordar pobre. Mas ser empreendedor é isso. Vá sabendo que é isso que te espera. E o terceiro é que o empreendedor é a pessoa que reúne competências. Ou seja, né, gente, não precisa muita coisa, assim, competências. O que é competência? Eu fiquei me perguntando. Competências de quê? Aquela pessoa instrumentalizada, né, aquela pessoa que, assim, tem um conhecimento básico de marketing, vendas, finanças, gestão de pessoas, coisas, né, todo mundo aqui, todo mundo na rua, assim, que você conhece, tem isso, né? Será? Ah, fiquei naquela angústia. Passou esse fato. Aí, assim, foi passado um livro, né, para a gente ler. Um livro sobre um empresário de sucesso, aquela pessoa contando a trajetória, a empresa e tal. E aí, a gente tinha que fazer um trabalho, né, em cima disso. Eu lendo, e aí li, e falei, meu Deus, mas o que é isso? Eu não vou conseguir terminar esse livro, não. A história lá do cara, né, que um grande empresário, mas assim contava a biografia dele, que ele, filho de empresários, e estudou nas melhores escolas da cidade, e aí assim surfava como lazer, porque ele é uma pessoa muito pacata. E depois que ele terminou, ele foi para Harvard, e lá ele conseguiu as conexões dele de primeiro emprego. Então eu falei, gente, mas aí também, como é que eu me vejo nesse livro? Então, para mim, não serve o empreendedorismo, porque a partir de que lugar de fala eu estou me encontrando aqui? Esse não é o meu lugar. Então, assim, fiquei bastante angustiada quando eu li esse livro. Então, para mim, e quando eu falo de empreendedorismo, eu acho que é de suma importância que não basta apenas as histórias de grandes empresários, de empresas de sucessos e multinacionais, mas também as histórias que demonstrem a minha visão, sabe? Daquelas pessoas que têm as mesmas necessidades e passam pelas mesmas dificuldades que a minha, para que eu possa me entender nesse processo. Poxa, mas como é que minha vizinha, que é cabeleireira, era manicure, mas agora consegue empregar 10 pessoas, ela está impactando em 10 vidas. Isso não é menos mérito, sabe? E é uma coisa muito próxima. E por que a gente não está aprendendo sobre isso? Porque o fato é que, no Brasil, nascer negro é você nascer num lugar que a discriminação e a desigualdade social é tamanha que lhe coloca sobre as suas dificuldades normais, né? Que nós enfrentamos, seja de estudo, né? De precarização do estudo, moradia, saneamento básico. Então, o afroempreendedorismo, ele é baseado nessas pessoas, nas pessoas que se consideram como negras e que constroem sua renda através da cultura negra. Como eu fiquei nesse processo, né, de não me entender, aí eu falei, não, aí, quando estava para terminar o TCC, eu falei,
agora é minha vez, né? Vou estudar, vou ver o que é que eu quero escrever, fazer artigo. E descobri o afroempreendedorismo, né? Então, fui atrás de pesquisar, saber o que era, e descobri um coworking que era só para pessoas negras, né? Chamado Jama Coworking, lá em Salvador, que estava acontecendo. E falei, nossa, gente, que incrível, quais são as... né? O que é que eles criam, como é esse processo, como é que significa isso para essas pessoas. Então, fui lá fazer a pesquisa e tomei um balde de água fria. Cheguei, ai, meu Deus, evadiu todo mundo do coworking. Como assim, gente? E agora, cadê minha pesquisa? Como é que eu vou construir meu artigo? Então, foi em cima dessas dificuldades que esse artigo foi construído e que essa crítica sobre como é ser empreendedor e como é ser negro no Brasil, né? Já que o empreendedor é essa pessoa que corre riscos, mediante o fato de que a maioria, né, das famílias no Brasil é construída por mulheres negras, chefiadas por mulheres negras, mães solteiras. E aí, como é que a gente se identifica nesse processo de uma pessoa que corre riscos sabendo que hoje você pode ter o que comer e amanhã não pode? É todo mundo que tem essa condição de largar uma renda fixa, porque a maioria dos empresários no Brasil são negros, mas são empreendimentos de baixa complexidade, né? A maioria são MEI, microempreendedor individual, e empregam apenas uma pessoa, né? No máximo, um MEI pode empregar. Então, como é isso? Como é esse processo? Por que isso se dá dessa forma? Né? Sendo que, através de dados do PNAD, né, 2015, no Brasil tinha 54%, né, de pessoas negras, a maioria, mas também a maioria de baixa renda. É a maioria de empresários, mas também a maioria em MEI, né, que é microempreendedor. Então, como é esse processo? Como é que a gente vai conseguir realmente impactar positivamente e fazer com que esses empreendedores consigam expandir seus negócios? Então, é através disso que o afroempreendedorismo ele busca focar, né, na expansão desses projetos, em pegar essas pessoas, esses empreendedores, entender as dificuldades reais e desenvolver os projetos. É trazer as comunidades para perto, né? Não das escolas de administração, mas dentro das comunidades. É desenvolver esses empresários enquanto pessoas, não só empreendedorismo, né, de negócio, mas assim, o empreendedorismo de carreira. Você se forma e você não sabe, por exemplo, o que é que você vai fazer depois que você se formou. Né? Porque aí a gente não aprende sobre negócio, sobre como você fazer networking, por exemplo. Isso é uma coisa nova para a gente, para o jovem. No Brasil, para o jovem negro, principalmente. Ele está em espaços que ele consiga se conectar com pessoas para poder alavancar, né, abrir seus horizontes, suas possibilidades. O que já é uma dificuldade da gente sair da nossa comunidade, que foi justamente um dos aspectos que levou a que essas pessoas, nesse coworking, que foi pesquisado, evadissem do lugar. Que foi, por exemplo, havia uma situação de que no coworking, assim, a maioria já sabe, né, é um espaço colaborativo, onde as pessoas levam seus materiais. Ali elas vão ter um espaço de networking, pode trocar cada um, né, na sua área, ali já pode trocar uma informação, se precisar de um serviço, já tem outra empresa que pode ali já ajudar. Então, já cria um ecossistema favorável. E aí, uma das coisas que aconteciam nesse coworking era o seguinte: as pessoas precisavam levar seus notebooks, tablets e tal, porém, elas iam de ônibus. E aí, até dependendo do horário que elas ficavam lá, não tinha condição delas voltarem com notebook, celular, de ônibus, para lugares mais distantes. Então, a gente está falando de necessidades básicas das pessoas, né? Que é segurança, né? Que é transporte público de qualidade, que não tem. Então, como é que a gente está falando desse empreendedorismo? Né? Que você vai lá e faz, você... Não, a gente tem que saber para onde é que a gente está falando, para quem é que a gente está falando, entender as reais necessidades dessas pessoas para poder agir de acordo com as necessidades dela e ajudar a elas impactar a comunidade, né, criar um ecossistema favorável. Então, quando eu pesquisei esse coworking, eu fiquei muito feliz de saber que, apesar dos dados serem um pouco pessimistas, né,
com relação ao nosso desenvolvimento, que existem pessoas, que existem projetos que estão pensando nisso. E é isso que eu acho que é o grande valor disso tudo. É disseminar essa ideia, é mostrar a real necessidade. No dia 23, agora, vai ter também um grande evento, né, que é o Vale do Dendê, que vai ser inaugurado em Salvador. Mas aí acho que serve para a Bahia toda, né, que é uma holding social, né, que vai ajudar startups com foco em afroempreendedores, né, na população afro-brasileira. Então, isso é uma novidade, mas também é um grande passo para que possamos identificar que há espaço para nós, que as nossas dificuldades podem ser assistidas e desenvolvidas através, né, do apoio das outras pessoas que já estão do outro lado, que já têm conexões, que podem fazer essa ligação. É como uma amiga minha diz para mim, a gente precisa criar pontes, a gente precisa saber como chegar do outro lado. Às vezes você vai lá, faz uma graduação e tudo mais, faz a faculdade, termina, se forma, mas você não sabe que, às vezes, você fez um caminho todo e tinha um atalho aqui, que você chegava lá. Como, né? Às vezes a gente se sente tão assim, quem já não se sentiu, poxa, corri tanto, podia ter vindo por aqui e dar no mesmo lugar. Então, assim, é facilitar esse processo, né? Eu entendo o afroempreendedorismo enquanto isso: protagonismo, desenvolvimento social e econômico para a população negra. Obrigada.